eu não cheguei no digital agora, eu tô há 8 anos nessa jornada. E aí um pouquinho da nossa história, ela tem um ponto muito importante de um erro que eu cometi. Eu não participava de nenhum programa de mentoria. Eu era autodidata, então eu achava que eu podia aprender tudo sozinho. Aí eu comecei a estar mais dentro desse ambiente, né? De onde tudo acontece, que são os masterminds, são as mentorias, é aqui na Hotmart. Eu sou o Vini Loureiro e Hotmart Cast começa agora. Oi, esse é mais um Hotmart Cast, eu sou a Dani Bianchim. Eu sou o Cleiton Maranhão. E o nosso convidado de hoje é estrategista, mentor, expert em gestão ágil de times no digital. É ele mesmo. Ele é CEO da B42, que figura não só nos top 15 partners da Hotmart, mas também no Hotmart Galaxy. Ainda tô me acostumando com essa ideia, cara. É difícil acostumar com a ideia de ser chique, até né? caber na cabeça leva um tempo. Porque cara. afinal de contas, você é um gigante nos seus negócios e no mercado. Bizarro. Isso daí leva um tempinho. Inclusive, eu tava fazendo uma palestra sobre isso, né? E as referências do mercado, eu falei assim, cara, eu tenho que botar minha foto nesse negócio Você agora. é uma referência do mercado agora. Inclusive, pode até demorar tempo de entrar na sua cabeça, e eu tenho certeza que quem está assistindo ou escutando a gente aqui vai ter algumas dúvidas sobre o que é a agência B42, sobre o que é a Hotmart Galaxy, o que é top 15 de partners. Portanto, já vai deixando suas perguntas aqui nos comentários do vídeo no YouTube, porque a gente sempre seleciona o melhor comentário para ganhar um presente exclusivo. Vai ter presente? Vai Gente, ter presente. exclusivo. E detalhe, a Dani, a gente não tem esse presente. A gente não tem... Você vai ter. Você vai ter. Tá. É porque eu já ia pedir pro pessoal do time começar a comentar, pra garantir, só pra garantir que a gente... Pode pedir também. mais Pra garantir o chances, seu, né? entendeu? Uhum. Mas é isso. Comente para você disputar contra o time do Vini. E eu Pra sou eles não competitivo, tá? monopolizarem. Só pra... Mas tem que ser pergunta boa. Então fala pro seu time várias já botar pergunta várias boa. perguntas, funis, tudo. Agora, assim, a gente... Ô, Vini, tem muita gente que vai escutar aqui que essas pessoas não te conhecem. O que é o normal, né? O normal é as pessoas não conhecerem a gente. E tem uma galera já no mercado falando, cara, de onde brotou esse cara que tá no Galaxy, que tá nos top de agência, tocando vários negócios internacionais também, a gente tava falando quase disso agora, um pouco disso quase agora, né? Conta rapidamente de onde você veio e depois já emenda de por que é tão importante atuar com o que você atua na linha de estratégia. Perfeito. Cara, a primeira questão é, eu não cheguei no digital agora, eu tô há 8 anos nessa jornada. E aí um pouquinho da nossa história, ela tem um ponto muito importante de um erro que eu cometi. Os primeiros 3 anos meus no digital, então final de 2015 até 2018, eu não participava de nenhum programa de mentoria. Eu era autodidata, então eu achava que eu podia aprender tudo sozinho, com o YouTube, Então a gente levou de 2015 a 2018 para fazer nossos primeiros 6 em 7. Depois, em 2018, eu entrei na primeira mentoria, a gente já multiplicou por 10 o resultado, mas mesmo assim sempre em bastidor. Então eu atuo ainda, né? Em projetos na área da saúde, que nem sempre faz sentido você estar aí divulgando o que você faz e tudo mais, sempre ali no bastidor, até que, mais recentemente agora, inclusive graças a uma queridíssima que já esteve aqui, a Bárbara Bruna, depois a Ellen, o Vinhas, aí eu comecei a estar mais dentro desse ambiente, né? De onde tudo acontece, que são os masterminds, são as mentorias, é aqui na Hotmart. E aí teve esse efeito de, de repente, de onde esse cara saiu? Na realidade, gente, eu tô aqui há um tempão. Não, a gente tava comentando que foi engraçado, porque eu fui conhecer o Vini em Medellín, Sim. na Colômbia, no encontro de um mastermind da Bárbara. Uhum. E teve uma palestra sua lá que eu falei, caramba, tipo assim... Esse cara é muito bom. Esse cara aprendeu isso em 3 meses, ele chegou agora. Tipo assim, não. Porque normalmente a gente conhece muito a galera nos grupos, né? Que é normal estar nos grupos de negócio. E você tava ali indo pelas beiradas e começou a ficar muito mais conhecido, né? Só que a sua expertise mesmo, você não se posiciona tipo como um lançador, né? Você se posiciona mais na linha de... O que acontece, cara? Apesar da gente, eu especificamente, saber fazer estratégia, eu saber lançar, o que aconteceu muito, muito cedo com a gente é ter mais de um projeto, né? E quando você, nesse mercado, você tem mais de um projeto rodando ao mesmo tempo em uma agência, acaba gerando uma necessidade muito grande de você focar como líder na parte de gestão, né? Então, quando a gente começou a lançar segundo projeto, terceiro projeto, a primeira coisa que começou a acontecer comigo é, cara, como é que eu
administro essa parada? Porque se você for parar pra pensar, é um mercado de quantos anos? Uma pessoa que está há muito tempo nesse mercado tem 20 anos de mercado. Em termos de gestão, o que é 20 anos? Não é nada, velho. Tipo, a gestão de um hospital tem lá milhares de anos algum tipo de hospital sendo gerido, né? Outros tipos de negócio também. Agora, um tipo de negócio que você tem o cara que é criativo, é o designer, que hoje ele está com ideia e amanhã não. O videomaker, que não está com ideia hoje nem amanhã, né? Várias pessoas criativas, com um estilo muito mais livre. Como você fazer essas pessoas totalmente diferentes, trabalhando inclusive aqui com o Instagram do lado, ou às vezes no próprio Instagram, como fazer esse negócio funcionar. Então isso daí muito cedo virou minha obsessão como gestor. E aí sim eu fui por essa linha de, apesar de fazer estratégia, de saber fazer essa parte, eu na minha empresa eu acabei focando mais em como eu faço esse time trabalhar bem juntos. E aí surgiram várias questões aí, como por exemplo o Scrum Digital, que foi a metodologia que eu sei que a Hotmart inclusive usa Scrum, né? Sim. Que a gente conseguiu adaptar para o funcionamento de uma agência nesse mercado de infoprodutos. Vini, a gente usa aqui na Hotmart, principalmente os times de tecnologia, usam bastante essa metodologia ágil, né, que a gente chama, mas eu imagino que muita gente que está acompanhando aqui nunca ouviu falar, ou faz e não sabe o que faz. Se você puder contar um pouquinho o que é a metodologia Scrum e como que você viu essa... O que você adaptou, na verdade, para usá-lo no digital? Perfeito. Primeiro, o Scrum é uma metodologia de gestão, como você falou, ágil. Então, ela serve principalmente para você que está começando o seu negócio de infoprodutos a criar uma ordem segundo a qual as coisas acontecem. Então, por exemplo, o Scrum ele vai trazer rotinas para o seu negócio, ele vai trazer um pouco mais de clareza do papel de cada pessoa nessa operação, ele vai te ajudar a estruturar ideias, por exemplo, imagina uma estratégia de um lançamento, tá na cabeça do estrategista. Como eu faço para isso virar uma tarefa para o designer lá na ponta? Qual processo eu uso para transformar uma parada super abstrata aqui na cabeça do estrategista em uma coisa extremamente prática e funcional lá na ponta? Então, quando você tem, no caso, por exemplo, do mercado de TI, que é de onde surgiu isso, você tem lá um software, uma super ideia de um software. A partir dessa ideia, a gente vai fazer um backlog, né, uma lista de tarefas de tudo aquilo que vai ser desenvolvido, e aquilo ali vai levar meses para ser desenvolvido, às vezes anos, né? No digital, o que acontece é que essa ideia tem que acontecer ontem, entendeu? Já estamos atrasados, não dá para esperar. Já estamos atrasados, você pensou, opa, já está atrasado. Alguém já fez. Então, as principais adaptações foram no tempo em que as coisas acontecem. Uma sprint, por exemplo, no ambiente de TI, ela tem 40 dias, no digital ela tem 5 dias ou 7, então é uma semana ali. Então, o tipo de responsividade é muito mais rápido. A questão também de adaptação de um backlog. Então, imagina, você faz um planejamento de um lançamento, X. O backlog, para quem não está acostumado, é basicamente a agenda de execuções, né? De colocar a coisa para funcionar. Isso ainda tem que ser feito. Toda aquela lista de tarefas de um lançamento. Então, se no TI é algo muito mais previsível, tem um escopo de um software, por exemplo, que ele vai variar, assim, em doses homeopáticas, mas substancialmente ele tem um escopo bem definido no começo. No digital, você planeja o lançamento. Aí chega na captação, dá tudo errado, meu amor. Aí você tem que refazer, né? Então você tem que mudar rápido. Então essa parte que é pouco intuitiva, esse daí é um dos pontos que o pessoal que vem do TI e já conheceu o Scrum antes tem mais dificuldade de entender como a gente adaptou para o digital. Porque no TI o escopo é muito bem definido. No digital ele muda. Só que a questão de ter o backlog grooming, que é o que a gente faz na sexta-feira, entregou a sprint ali, aí eu fui tecniquez agora, a gente desculpa, vai gente. Mas quando você faz ali o fechamento, né, de um período de trabalho, você tem a possibilidade de adaptar, de mudar. Então, a adaptabilidade do Scrum é muito útil para a gente, para o digital, que é só você trocar. Mudou ali a estratégia, muda a lista de tarefas, rapidinho isso daí já está Foi bom você comentar esse ponto agora, que assim, eu venho de um ambiente que a gente usava muito Scrum ali 10, 12 anos atrás. E igual você comentou, era muito previsível. Era tudo assim, você sabe o que vai, entre aspas, dar certo e errado em um projeto de colocar uma campanha tradicional de publicidade no ar.
A primeira vez que eu vi um lançamento organizado em Scrum, que era no que eu estava trabalhando, inclusive, eram 600 tarefas. Jesus amado. Isso, as Mais ou menos 600 isso. tarefas que a gente sabia que ia ter que fazer. Mas igual você comentou, é tipo uma cebola, cara. Tipo, de repente tem mais uma camada nova ali que você não imaginava que tinha. Os criativos que você fez primeiro não estão funcionando. Você vai fazer novos criativos, Tem que cara. mudar tudo. E aí você toca num ponto que uma parte que o nosso mercado, às vezes, ele faz meio errado, que é pegar as coisas prontas e acharem que a coisa pronta, do jeito que ela tá, vai funcionar com a gente. Nada a ver Que isso tudo aí. funciona igual para todos os Não. nichos, para todos os Tem negócios. que adaptar, A cara. galera, às vezes, por exemplo, tem muito checklist pronto de lançamento. Cara, você tá abrindo mão de raciocinar e de pensar aquilo que de fato pode ser a virada de chave para o negócio. Inclusive, por exemplo, eu tenho um grupo de mentoria e no grupo a gente dá modelos, mas sempre com a instrução. Cara, você vai pegar isso daqui para te acelerar uma parte. Perfeito. Mas você vai parar, você vai fazer a sua estratégia, você vai usar isso daqui para te acelerar, um atalho para você ter uma parte pronta, mas você precisa adaptar isso daqui para sua realidade, porque muda demais. Eu trabalho no nicho da psicologia, por exemplo, e medicina. Uma coisa funciona aqui e não funciona de jeito nenhum do outro lado, e vice-versa. Então tem que pensar, parar, pensar ali e adaptar para o seu contexto real da coisa. Perfeito. E Vini, imagino que você sempre tenha sido uma pessoa muito organizada. Sim, eu sempre gostei de tarefas, eu sempre gostei de planejar. Eu me lembro que eu com 6 para 7 anos eu já tinha desenhado a minha casa. Assim. Que isso? Que isso? É, E sua casa corresponde ao que você tinha Eu não desenhado sei, eu lá perdi atrás? o papel, mas vamos dizer que, claro, corresponde, óbvio. Ou seja, é horrível, né? Que é desenho de criança. Tudo torto, né? No aquele memezinho tem uns rabiscos de criança, aí eles botam com inteligência artificial em 3D, fica aquela coisa... Aí dá medo, né? Dá medo, medonho. Vini, e você acredita, parte aí do seu crescimento, do seu sucesso, você estava palestrando no palco do Hotmart Fire, palestrou no Fire Sessions, que foi a primeira edição lá na Colômbia, tá aí entre os tops de parceiros, né, de agências, de creators de maneira geral no Galaxy da Hotmart. Você acha que toda essa organização te ajudou a chegar nesse lugar? Eu acredito que sim. Pela característica que eu acabei assumindo, tanto no meu negócio quanto agora onde eu posso contribuir com o mercado. Então, ver as coisas de forma sistêmica me ajuda a estar em lugares como um programa que a gente está desenvolvendo agora para agências. Então, eu consigo ver as coisas de forma sistêmica. É o que ajuda, às vezes, a pessoa que está me ouvindo, né, como mentor ou professor, a pegar várias informações que ela tem ali, mas ela ainda não achou a cabeça e o pé. Então, isso daí me ajuda muito como professor. Mas eu acredito que o que mais me ajudou nesse crescimento mais recente foi uma questão cara, emocional de eu conseguir acreditar que eu sou capaz. Eu acho que topão de funil, tá, gente? Mas talvez o que pareça clichê, mas não é nada clichê. Eu vim de boa parte desse tempo no digital me limitando, achando que pô, caraca, eu sei fazer isso, mas também não é tanto assim, né? Eu venho de uma cidade, a nossa agência é uma cidade de 106 mil habitantes. Então, pô, cara, eu não vou competir com um cara lá de São Paulo. Sabe essas crenças que você fica? Sendo que é online, né? Então, tipo... É online. Não tem fronteira, né? Não importa de onde você vem. Exato. Aí depois que eu comecei a conversar, por exemplo, com o Rafa Leite, que é um mentor que eu tenho também, junto com o Vinhas, pessoas que eu já citei aqui, eu comecei a ver, caraca, não, peraí, o Rafa é daqui do lado, pô. O Rafa fez, eu também faço. Porra, até o Rafa... Brincadeira. O Rafa é um querido. Rafa, velho. Outro cara que pra mim é uma inspiração, um grande amigo, o Wallace Leite. Cara, o Wallace pô, a cidade do Wallace é menor do que a minha. Eu falei assim, velho, não. E uma outra questão sobre essa questão de mentalidade, sobretudo dos ambientes de mastermind, eu acreditava que para eu ter acesso a alguém, eu falar com alguém, eu dependia de outra pessoa que não fosse eu. Não, alguém tem que te conectar ali, né? Até eu ir para Istambul e eu trocar uma ideia com o Matheus, eu falei, pô, o Matheus é gente fina pra caraca, o Bicalho. Outras pessoas também, é muito mais de você se permitir acessar as pessoas e trocar ideia, conversar. Qual foi o primeiro grupo de mastermind que você entrou? O primeiro grupo de mastermind foi o Mentalidade Master, do Pedro Quintanilha. Legal. O segundo foi o Olympus da Bárbara. O terceiro foi a Craft Pro.
e depois a Craft Black A agora. Craft Pro era um grupo maiorzão, né? Isso. Aí a Black já é um grupo mais ali da galera Isso que fatura acima de 7 dígitos, bastante diversificado, inclusive. Sim, muito legal. E esses dias eu me dei conta que eu estou no grupo do Galaxy, então eu não sei se isso é um Mastermind. É só um Mastermind? Mastermind. É um mastermind Se da for um Hotmart, Mastermind, eu tô no é. Mastermind chique, gente. Eu falei assim, caraca, que legal isso. Bem lembrado, eu tenho que mandar mensagem lá hoje, inclusive. Tá devendo mensagem, viu, gente? Não, e é muito doido, né? Igual eu comentei, eu te conheci no encontro de Mastermind em Medellín, que foi no Olympus da Bárbara. Aí você comentou, né, que beleza, tem um ponto que é você achar que você precisa de alguém intermediando. Mas também, na hora que você traz pro palco algo que você tá fazendo, não gera aquela sensação de, pô, esse negócio aqui que talvez seja muito básico pra mim, tem uma galera que não sabe. E não é por você ser mais inteligente ou não que as pessoas, mas é que deve dar uma segurança de você perceber que mesmo o óbvio seu é novidade pro outro, né? Não, tipo assim, tem coisa que pra você é muito simples, tipo assim, organizar um processo de uma agência e que de repente você leva pras pessoas e elas ficam surpresas Perfeito. com aquilo, né? E deve ser bom pra você também sentir isso. Claro. Essa chave virou pra mim também. Primeiro, eu concordo demais. Quando você fala obviedades, você percebe que não é óbvio, mas isso começou a cair a minha ficha quando nesses ambientes, sobretudo de Mastermind, que na minha cabeça, cara, eu vou chegar lá, meu Deus, que insegurança, meu pai e tal, medo e tal, e eu começar a falar e a pessoa fala, caraca, isso faz sentido. Uma coisa é quando você está falando, tipo assim, para pessoas que estão começando no digital. Mas quando você está num ambiente, por exemplo, como esses masterminds, e você começa a falar coisas que fazem parte do seu dia a dia e faz sentido para as pessoas, aí foi cada vez mais reforçando, independente da minha autoconfiança ou não. O que você faz é útil, ponto. O que você testa, eu até citei uma frase sobre isso lá no palco I do Fire. Quando você está no mercado, que o que conta são testes, né? Então, o que funciona na internet? Você tem que testar. Quem que sabe? Sabe que depois que a gente testar, a gente vai descobrir o que funciona ou não. Tá bom. Você está no digital, quantos testes você consegue fazer diferentes por ano? Vamos supor que você seja uma máquina de testar coisas, você vai fazer uns 20 testes novos, de coisas novas, por ano. A maior parte não vai funcionar, alguns vão funcionar. Então, você vai ter o resultado de 20 testes que você fez. Quando você entra no Mastermind com 100 pessoas, vamos supor que as 100 estejam fazendo 20 testes. Você vai ter o melhor resultado de 2.000 testes. Por quê? Você vai ouvir o resultado da galera. Tipo, isso daí, pô, caraca, velho. E não são coisas brutalmente fora. Não, é coisas óbvias, obviedades que cada um vai fazendo, vai mudando. E aí você chega a conclusões. E no meu caso especificamente, eu tive um momento muito concreto em que isso aconteceu. Foi quando eu dei a mesma palestra de Medellín na Craft Pro. E a Ellen Salomão, que era a minha referência pelo livro de gestão digital. Então, vocês já entenderam que eu venho da parte de gestão. Meu livro era o da Ellen. A Ellen ouviu minha palestra. Falou assim, Vini, que doideira isso que vocês estão fazendo. Eu quero te lançar. Aí eu falei, então quer dizer que eu tô fazendo um negócio direitinho, rapaz. Que eu tô fazendo um negócio bom. Mas eu não fazia a menor ideia, gente. Imagina, você tá só trabalhando. Você tá ali, inclusive, fazendo coisas que dão certo, mas com dificuldade. Então, você muitas imagina. coisas que dão errado também. Exato. Você não vai fazer ideia. Na verdade, na média, as coisas estão dando errado. Né? Você não faz a menor ideia de que aquilo ali é uma coisa boa. Então, perfeito, concordo demais com você. Isso daí, a partir do momento que você abre a boca e fala, então abram a boca, compartilhem, encontra aí os ambientes onde vocês possam compartilhar, por mais pareçam obviedades, isso daí vai te abrindo a cabeça, inclusive, para entender aquilo que você faz de bom. Vamos aproveitar essa chamada, então, e pedir para o pessoal que está acompanhando deixar aqui, então, nos comentários uma dica valiosa que você tenha aprendido recentemente, que você quer compartilhar com o restante das pessoas. Quem sabe não pode ser aí o comentário premiado. Exatamente. Esse dia, assim, fale, se expresse. Tem um amigo nosso, Miguel Cavalcante, que também está em vários grupos aí, que outro dia eu escutei ele falando isso no grupo. Ele falou, cara, você tem que dar a chance de a sua ideia ser uma merda. Sim. Cara, posso te contar uma outra história? Rápido, porque é muito a ver com isso. Estava eu lá em Istambul, no Galaxy. Top 25 da Hotmart. Mas recém-chegado, novato ali, calor e tal, não sei o quê.
Aí estamos nós, num salão glamurosíssimo de um palácio chiquérrimo, com quem mais nada... Com quem do meu lado? Nada... Como é que fala, gente? Nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos que o Wendel Carvalho. Pedro Sobral, Precisa Asilo, tal. Todo mundo ali no salão. Aí, de repente, o Wendel faz uma pergunta, porque isso é uma coisa que eu entendi. O Wendel, ele faz perguntas e ele é um excelente aluno. Galera, tô com essa parada acontecendo aqui. O que vocês estão fazendo para isso aqui melhorar? Aí eu olhei e falei assim, pô, esse salão, essas pessoas, vou falar não sei o quê. Fica aqui quietinho. Fica aqui quietinho. Eu olhei pra minha esposa, ela tava, vou falar não. Aí, de repente, eu me lembrei, tipo assim, cara, eu vou falar. Eu compartilhei uma coisa que a gente estava fazendo na parte de captação de leads, né? Que aumentou a nossa taxa de conversão nos lançamentos. Cara, aquilo ali foi muito relevante para o Wendel, ao ponto de terminar ali, o Wendel chamou o Sobral, chamou o JP e pediu, Vini, explica de novo aquilo que você falou. Olha aí. Daí eu recebi um convite para ir palestrar no Parabellum, para palestrar no Master Fluxo. Se eu não tivesse falado, pega o código. Se eu não tivesse falado, é um futuro que não existiria. É o ditado, quem tem boca vai a Roma, né? Que assim exatamente. Até para contextualizar a galera, né? O Parabellum é o grupo de negócios da Priscila e do Sobral, e o Master Fluxo, o do Leandro Ladeira. Então, assim, às vezes Só a gente ideia boa. te leva longe. Sim. E se eu não tivesse falado, é algo que não aconteceria. Pelo simples medo de falar ou de achar que aquilo que você está fazendo não é bom. Que não é relevante, Que né? não é relevante. Os caras são muito grandes. Mas a gente tá sempre falhando em alguma coisa que tem outra pessoa cobrindo, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito lá na Craft Black, no grupo do Vinhas, porque como tem pessoas de níveis muito diferentes de negócio, tem hora que você aprende algo sensacional com uma pessoa que tá faturando, tipo assim, 30% do que você fatura no ano. Só que aquela coisa, né? A falta de recursos, ela alimenta a criatividade. Então, assim... E tem uma parada sobre isso que é... Imagina que você tá aqui nesse nível de faturamento ou de amadurecimento do seu negócio. Aqui você tem X problemas, tá? Então, você tá pensando como sair daqui e ir pra cá. Isso automaticamente te faz um pouquinho cego para coisas que estão acontecendo em negócios aqui embaixo. Então, por exemplo, imagina o Wendel. O Wendel, ele é líder do mercado dele. Ele está olhando para cima. Talvez tem hacks que eu, pelo tamanho do meu negócio, eu estou estudando e desenvolvendo, que não faz o menor sentido o Wendel buscar isso. Né? Então, ele só vai ver quando tem contato com quem está aqui no rolê, aqui embaixo da pipoca e tal, não sei o que a gente vai fazer e tal. Então, você aprende demais, mas você também ensina, às vezes, nas coisas mais básicas que você está fazendo. Vini, você estava lá em Istambul, né? Inxalá, muito ouro, o pessoal enorme, o Wendel, Zilo, igual você estava falando. Mas você compartilha também ali no seu Instagram algumas dicas. É um foco seu crescer seguidores no Instagram, conseguir compartilhar esse conhecimento para mais pessoas nas suas redes sociais também? Passou a ser. Não era, passou a ser muito devido a essa questão, né, da primeira turma do Scrum e começar a falar. Eu vi que, de fato, a gente estava ajudando as pessoas. Óbvio, a agência ela sempre pensa naquela questão, como é que eu posso ter uma linha de produtos própria, mas não, por muito tempo eu pensava isso, mas não tinha algo concreto. E, principalmente, eu não tinha tido ainda a experiência de falar algo que, de fato, ajudasse as pessoas. Então, depois do Scrum para o digital, que foi o primeiro produto, eu vi, cara, aqui eu encontrei alunos, caraca, galera agradecendo e tal. Pessoas que, para mim, são referências. Depois eu descobri que eram meus alunos, cara. Os dias do Luiz da VL e a Roberta falando que eram alunos. Caraca, eu falei assim, caraca, que doideira. Aí você começa a entender que, não, eu tenho que fazer sim. Talvez eu não seja aquele cara que vai estar ali motivando multidões, mas eu vou ser o cara que vai estar ajudando a arrumar a casa de muita gente nesse mercado. Então, hoje se tornou, sim, com certeza, sem nenhuma dúvida, um foco dentro daquilo que é a minha área de atuação, que é ajudar a arrumar a casa, essa visão sistêmica, pegar pessoas que estão, às vezes, confusas no digital. Cara, eu não sei para onde ir. Ajudar a pessoa a entender, olha, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, e não se preocupe com o que está lá na frente, faz isso aqui. Depois você vai fazer isso. Um por um. Exatamente. A minha parte é muito disso. Pegar na mão da pessoa e ajudar. Faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, até você chegar em um destino que faça sentido para você.
Isso independente do nicho. Independente do nicho. Porque, na realidade, o que eu faço é para negócios digitais. Então, é para infoprodutoras. Eu acredito que tem 7 fases de amadurecimento de um negócio digital. Desde a validação até a consolidação do valor de negócio, que é quando a pessoa, cara, tem uma marca muito grande, eventualmente pode até vender ela. Para qualquer negócio digital, isso vai funcionar igual. Você vai validar um produto e você vai passar por essas 7 fases até chegar no ápice, que na minha visão é o ápice, porque você vai construir alguma coisa que tem valor não imediato, mas vai ter legado, vai ter valor de mercado, vai ter um ativo que é muito maior do que o momento. O momento é muito, muito volátil, né? Por que os profissionais de marketing, de negócio, de empreendedorismo deveriam olhar mais para esse lado da gestão, igual você traz? Tá. Qual que é um papel de uma figura como você num negócio que às vezes está faturando alto, está com margem de lucro acima de 30%, só que assim, às vezes o cara tá a 2 lançamentos de ter que vender o carro dele. Eu acredito que um dos pilares mais importantes é a entrega daquilo que você vende. Quando você fala de entrega, eu vou dar um exemplo já, mas quando você fala de entrega, é quando você começa a ter uma maior necessidade de pessoas e gestão. Então, vou dar um exemplo. Eu vou validar um produto. Eu tenho 0 equipe, eu estou sozinho. Você consegue validar um produto sozinho, literalmente sozinho. Você se grava com o celular, você vai lá, entra no Hotmart, cadastra seu produto, vai lá e faz uma validação. Você vendeu ali para 40 pessoas. Você valida a entrega, inclusive eu recomendo que façam isso, pelo amor de Deus. Valida a entrega também. Então, você vai entregar aquele seu curso para 40 pessoas, vai garantir que elas tenham resultado. Show de bola. Qual que é o seu próximo passo? É o R2X do Érico. Você vai pegar os depoimentos e vai escalar o seu lançamento. Meu amor, quando você escala o seu lançamento, aí fazer sozinho já é mais difícil, entendeu? Você vai precisar de pessoas tanto para lidar com lista de leads, para atender comercial, suporte, etc. Mas principalmente entregar a transformação para 40 pessoas é uma coisa. Entregar a transformação para 1000 pessoas é outra coisa. Quem não faz, quem não prepara a empresa para isso, que é com pessoas, e pessoas pressupõem gestão, o cara vai vender, não vai se entregar, cada vez ele começa a vender menos, porque ele não tem resultado, ele já começa a se queimar no mercado, começa a ter N outro tipo de problema, e é aquela pessoa que você vê que no longo prazo ela não consegue se manter. Quando você faz esse dever de casa, não só você consegue vender mais para pessoas novas, quanto você aumenta o LTV de quem já está dentro. É o cara que compra o Fórmula, depois compra o Insider, depois compra o Plat, depois vai indo. Por quê? Você dá o segmento. E aí eu dei o exemplo aqui do Érico, mas teria N outros exemplos no mercado de programas que acompanham a pessoa e garantem que em cada fase ela vai ter sucesso. Indispensável para isso, ter pessoas, né, equipe, e equipe pressupõe gestão financeira, de pessoas, de processos, todo tipo de gestão possível. Vini, a gente está aqui falando em português, você está compartilhando aqui todas essas etapas de gestão que você ensina, mas você habla muito também agora, né? Está expandindo o seu negócio. Você trabalha do mesmo jeito para fora? São as mesmas estratégias? Você vê que é necessário fazer uma adaptação para internacionalizar o seu negócio? Como é que você tem feito essa expansão? Perdão, não te compreendi. Vamos falar em espanhol agora. Desculpa a todos. Vamos falar em espanhol. Brincadeira. Vamos lá. Esse é o grande pulo do gato na minha visão. Ele salto del gato. Del gatito. Gatito, gatuno. Gatito. Da internacionalização, que é o quê? É você seguir o mesmo processo, validação, entrega, escala, né? Então, um erro, por exemplo, comum. Eu tenho um produto no Brasil, eu vou só traduzir ele, vou tacar tráfego e tal. Tá. O que você está ignorando nesse processo? O básico, que é o quê? Validação. Então, valida. Por mais que você já tenha o produto feito aqui no Brasil, você vai fazer uma primeira incursão no internacional com uma validação de quê? Da oferta e da entrega. Porque é a entrega que vai te garantir se você vai ter depoimento em espanhol nativo ou não. Você vender lá fora, vai passar a vida toda fazendo venda lá fora com depoimento do Brasil, não vai funcionar.
É, fora que tem uma galera que às vezes sequer se dá o trabalho de ir até o país que ela quer Conhecer, né, atacar, as entre cidades. aspas. Isso. Pô, cara, tipo assim, São Paulo, Bogotá, tem voo direto todo dia, Exato. não é um voo tão caro e às vezes custa mais barato que um teste de tráfego. Sim, verdade. E óbvio, tem muita gente que tá testando várias táticas de vendas para internacional. Mas a gente, por exemplo, dentro do Mastermind da Bárbara, o Olympus, esses dias a gente teve um painel de quem está tendo mais sucesso na internacionalização. Eu estava lá, graças a Deus. E um padrão é que todo mundo que estava no palco viajou para conhecer o lugar onde vai vender. Então, é fazer a mesma coisa que você fez no Brasil, sem querer queimar a largada, pular a etapa, valida o negocinho, entrega, vai lá, escala. Depois você escalou, cria sua esteira de produtos, né, de acordo com a persona que você tem e as dores que ela tem, ou a fase que ela está na vida e tudo mais. Depois você bota um perpétuo para rodar, bota um programa de recorrência para rodar. Opa, quando você menos esperar, você tem um ecossistema de vendas lá fora. A gente fez isso para o primeiro projeto, projeto internacional, estamos lá na segunda fase do segundo projeto. Qualquer projeto que for, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa, que é o que a gente faz no Brasil, só que feito para o Brasil, feito para o público hispano e daí por diante. Você já percebeu alguma mudança, alguma diferença meio que padrão entre vender em Latinoamérica e vender em Brasil? Por exemplo, perpétuo normalmente rola isso, lançamento normalmente rola aquilo. Tá, coisas que eu percebi, na realidade não em Latinoamérica, é em Latinoamérica, mas o que acontece? A gente tem a tendência de ver, pelo tamanho do Brasil, e depois eu vejo Latinoamérica. Latinoamérica é país pra caraca, velho. Então não é uma coisa só, um bloco. Né? Isso. O comportamento da Colômbia é uma coisa, a finança da Colômbia é uma coisa, a questão social da Colômbia é uma coisa, do México é outra coisa, da Venezuela, que é o óbvio, é outra coisa, do Chile, Argentina e tal. Então, uma das coisas diferentes, que na realidade não é diferente, é você fazer um processo para cada país e ir entendendo esses países de forma independente, não tender a olhar para a América Latina como uma coisa só. Hispanos, por exemplo, nos Estados Unidos, que são um dos públicos mais endinheirados aí dessa parte de internacionalização. O cara está nos Estados Unidos, ele é hispano, mas ele está num contexto que você precisa ir entendendo. Às vezes, essa compreensão você vai ter ali no tráfego mesmo. Separa as campanhas por país, você vai ver que cada país tem uma faixa de custo por lead, cada país tem uma conversão, cada país tem a sua forma de pagamento preferencial e tal. Mas é exatamente o que tem no Brasil. Não muda, entendeu? É só que a gente tem a tendência a ver um blocão e aí acaba errando nesse sentido. Vou dar um exemplo muito prático. Campanha para a América Latina toda. Aí seu lead está vindo baratinho, lindo, maravilhoso. Aí quando você vai pro evento, você vê que o lead da Venezuela é mais barato. Aí você tem um monte de lead da Venezuela. Qual que é a taxa de conversão da Venezuela? Baixíssima. Baixíssima. Então, dependendo do nicho, né? Então, não vale a pena você fazer como um bloco. É fazer cada país de forma isolada e ir entendendo. Mas, via de regra, é fazer uma validação, escalar, igualzinho no Brasil. Não tem erro, mesmas etapas. Mesmas etapas, mesma coisa. Mas é aquilo que a gente estava falando no começo. São as mesmas etapas quando a gente está falando da gestão de um negócio. Então, elas fazem sentido para um negócio digital. Não é uma fórmula, né, que você vai aplicar para qualquer coisa. Você está adaptando para a realidade do digital. Até porque quando você valida, uma das premissas da validação é você entender daquele produto o que funciona e o que não funciona. A validação é entender as peculiaridades. Perfeito. Né? Então, inclusive, a gente, por exemplo, tem validação, a gente já fez validação, gente, com lista de espera para um produto sem lançamento. A gente fez lista de espera, mandando com depoimento para uma página de venda, só que a pessoa chegava lá e falava assim, ó, as inscrições estão fechadas, entre na lista de espera. Quando a pessoa entrava na lista de espera, o time comercial entrava em contato, opa, abriu uma vaga para você, você quer entrar? E aí, essa escassez. Tá vendo que coisa? Coisa boa. E sem uma estrutura, né? É para validar. Você quer validar. Validar é o quê? Você fazer uma venda, né? E entender o que vende naquele país. Só que a premissa básica é: estou validando o que é a narrativa, o que é a argumentação de venda que melhor funciona. Qual desses países aqui vende?
Qual é o preço para cada país? A gente tem um produto que a gente vende a $1.100 de medicina. É o custo do curso, da formação. Só que com essa estratégia de lista de espera, a gente chegou à conclusão que no Paquistão precisaria ser $750 e nos países da África precisariam ser $500. Por que precisaria? Porque tem demanda, as pessoas precisam, elas vão comprar. Só que $1.100 está muito caro para eles. Só isso. Você vai saber isso como? Conversando. Isso é um processo de validação, feito com um formato diferente, mas a intenção é validar o que funciona. Basicamente o que a gente fala de qualquer negócio, você tem que conhecer a sua persona. Exato. Tem que saber a realidade financeira, cultural. Exatamente isso. Não tem como você ter um negócio de qualquer tipo sem conhecer com profundidade para quem que você quer vender, né? Exatamente. Justamente. Vini, a Dani tinha puxado que você compartilha bastante coisa hoje em dia no seu Instagram. E agora que a gente está caminhando aqui para o nosso último minutinho, conta para as pessoas ali como elas podem te encontrar nas redes sociais. Quais seus arrobas? Muito bem. Então, meu principal arroba é @Vini, VINY, Loureiro, tá? O que eu compartilho lá? Tanto construção de ecossistemas, então desde a validação até a consolidação. Inclusive, eu posso deixar um post para dar uma orientação. Vou deixar um post lá no meu Instagram para ajudar vocês a entenderem isso daí. E, claro, compartilho muito também no meio disso como fazer isso de forma sustentável. Sustentável para você, sustentável para sua família. Eu não acredito em nenhum negócio que custe o seu casamento, que custe a sua paternidade. Então lá eu vou compartilhar com você como eu construí o meu negócio, fortalecendo a minha família, estando mais próximo das pessoas que eu amo, fazendo com que a minha empresa seja um lugar legal e que a minha filha ame esse lugar, não que ela veja como um lugar que me afasta dela. Então, você vai encontrar muita questão de valores lá também e eu espero que te ajude na sua jornada. Certamente ajudou, né, Dani? Com certeza. E eu quero que vocês comentem aqui o que vocês mais gostaram de aprender. Quero que vocês digam se já estão seguindo o Vini, se vão começar a seguir também. E o comentário mais legal, vocês já sabem, vai ganhar um kit. O Vini vai ganhar um kit exclusivo também. Exatamente. Mas, equipe, nunca vamos nos cansar de Não kits. deixem de comentar. Não deixem de Vini, não deixem de comentar, por favor. Não dá moleza não, pelo amor de Deus. Flávio, por favor. A gente se vê no próximo Hotmartcast contando grandes histórias por trás de grandes ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.